Queremos saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais um estudo. E nesse estudo nós vamos estar trabalhando no Evangelho de Mateus. O Evangelho do Evangelista Mateus. Ok? Vamos estar trabalhando hoje. Vamos estar passando a nossa vinheta. Glória a Deus, glorificado o nome do Senhor. Nós vamos agora, estamos trazendo um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Vamos trabalhar sobre o Evangelho de Mateus. E ele está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28:6. Mateus 28:6. Então nós temos essa primeiro impacto, porque temos assim, uma das experiências mais incríveis aos contemporâneos de Jesus, com certeza, foi encontrar-se pessoalmente com ele. Sua humildade e seu amor contagiava as pessoas marcadas pelo sofrimento, desprezo e abandono. Entre essas pessoas encontramos Mateus, o evangelista e apóstolo, que um dia comum de trabalho teve sua vida radicalmente transformada por um convite de Jesus. Segue Mateus 9:10. A resposta positiva de Mateus ao convite permitiu que ele ficasse próximo ao mestre e pudesse escrever tão bem os detalhes que passaremos a estudar. Noções gerais do livro. Conhecer o cenário em que o Evangelho foi escrito é de extrema importância a sua interpretação. Autoria e data de escrita. Alguns estudiosos do Novo Testamento discordam quanto à autoria do Evangelho, que leva o nome de Mateus. Todavia, a tradição cristã afirma que Mateus foi seu escritor. Mateus foi seu escritor. Mateus é chamado de Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas. Ele era um hebreu, cobrador de impostos ou publicano, que foi chamado por Jesus para integrar o seleto grupo de apóstolos. Dizer com precisão em que ano um livro tão antigo foi escrito nem sempre é tão fácil. A tradição antiga da igreja, que afirmava ser Mateus o primeiro evangelho escrito, entendia que sua redação ocorreu antes do ano 60 depois de Cristo. Hoje em dia, os estudiosos do Novo Testamento sugerem a data entre 80 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. A época da redação desse evangelho foi marcada por grandes perseguições do Império Romano aos judeus, que culminou na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Também foi um momento de expansão do cristianismo, o que tornou ainda mais importante escrever sobre Jesus, a fim de instruir as pessoas que se convertiam ao Senhor nas doutrinas por ele ensinadas. Destinatário. Segundo Hostler, as várias referências ao Antigo Testamento e a preocupação em mostrar que o cumprimento das promessas se deu na pessoa de Jesus indica que os primeiros leitores desse evangelho eram cristãos judeus que se converteram ao Cristo, que estavam familiarizados
com os costumes judaicos, com o Antigo Testamento. O objetivo do autor era mostrar a seus compatriotas que Jesus era o Messias de Israel. O propósito desse evangelho, no entendimento de Gungrich, a organização dos ensinos de Jesus, seu conteúdo fortemente ético e sua ênfase no discipulado sugerem que Mateus escreveu seu evangelho para servir de manual de discipulado para os novos convertidos. Também seria usado pelos líderes da igreja como material de estudo ou ainda visando a leitura litúrgica e pregação na reunião da igreja já primitiva. 2. Particularidades de Mateus. Já foi dito na lição sobre os evangelhos sinóticos que eles são assim chamados por causa das múltiplas semelhanças que possuem. Porém, cada evangelho possui sua singularidade. Vejamos algumas particularidades do evangelho de Mateus. Genealogia de Jesus. Uma das coisas mais valorizadas por um judeu é saber acerca da sua descendência. Por este motivo, Mateus apresenta logo no início do seu evangelho a árvore genealógica de Jesus, provando que ele é um legítimo judeu procedente de Abraão e Davi. É bem verdade que em Lucas 3 há uma genealogia de Jesus, mas elas diferenciam-se em alguns aspectos. Mateus começa sua genealogia ligando Jesus a Davi e Abraão, cujo objetivo é demonstrar a linhagem real de Jesus e sua ligação com o fundador da raça judaica. A genealogia descrita em Lucas liga Jesus a Abraão, provando, portanto, a sua humanidade. A outra diferença é que Mateus começa a genealogia em Abraão e termina em Jesus, enquanto Lucas inicia em Jesus e retrocede para terminar em Adão e Deus. Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, está descrito entre os capítulos 5 a 7 de Mateus. É um dos textos mais belos encontrados de toda a Bíblia Sagrada. Para Scott, o Sermão do Monte é uma das partes mais conhecidas dos ensinamentos de Jesus, embora se possa dizer que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Por que Stott faz essa afirmação? Vamos olhar para o próprio sermão. Jesus nos ensina: ame seu inimigo e ore por quem te persegue. Perdoe todas as ofensas. Não faça nenhum ato espiritual com a finalidade de ser visto pelos homens. Se for ferido em um lado da face, não revide, mas ofereça o outro lado. Alegre-se ao ser perseguido por causa de Jesus. Contente-se com o pão de cada dia. Deixe sua vontade em segundo plano e a de Deus em primeiro. Não seja materialista e não ame ao dinheiro. Não seja ansioso por causa das coisas terrenas. Deu para entender porque o Sermão do Monte é tão negligenciado. Nossa geração foge de temas como estes porque tem medo do confronto. Não quer mudanças de vida, quer a bênção, mas não o compromisso com o dono dela. O Sermão do Monte contém ensinos para quem deseja viver um projeto de vida
muito além da mediocridade, e anuncia o quanto necessitamos buscar o monitoramento do Espírito Santo. A igreja. Mateus é o único evangelista que menciona a palavra igreja. Nestes textos vemos que a igreja, primeiramente, é um projeto de Jesus. A igreja tem um dono e ele se chama Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizia que Jesus é a cabeça da igreja. A igreja de Jesus, por meio da poderosa ação do Espírito Santo, tem um poder extraordinário. Mateus descreve que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nestas palavras, temos uma grande garantia. A igreja de Jesus nunca será vencida pelas forças do inferno. A igreja também é um lugar de disciplina cristã aos que estão em desobediência. 3. Vamos falar da teologia de Mateus. O Evangelho de Mateus trouxe uma rica contribuição à teologia cristã. Este Evangelho foi o que mais influenciou a história da igreja no segundo século. Ele já era conhecido em todo o cristianismo. Formava a base para a instrução sobre a palavra e a vida de Jesus Cristo. Destacaremos as principais ideias teológicas que decorrem de Mateus. Reino dos céus. Esta expressão aparece 32 vezes em Mateus e em nenhum dos outros evangelhos. Por isso entendemos que ela é importante para este evangelista. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, é normal ler sobre o reino de Deus, que pode ser considerado sinônimo de reino dos céus. É provável que Mateus queria enfatizar a origem e a natureza celestial do reino. Os judeus tinham uma expectativa muito grande na vinda do descendente de Davi, que reinaria em Jerusalém, sendo necessário para isto acabar com a dominação romana vigente na época de Jesus. Portanto, possuía uma visão humana e material do reino de Deus. Todavia, João Batista anunciava que o reino dos céus estava próximo. Ou seja, na própria revelação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, conclui-se acerca do reino dos céus que a sua origem está no céu, ou seu fim está no céu, ou seu rei é celestial, os seus súditos por toda parte são celestiais em caráter e em destino, as leis são celestiais, as suas instituições são celestiais, o seu próprio auge está no céu, e é, na verdade, o céu, as instituições terrenas que anseiam pela glória de Deus. Glória do céu. Jesus é o Rei. Um dos objetivos mais claros de Mateus é apresentar Jesus como Rei, que cumpre as profecias. Estas são algumas passagens que se referem a Jesus como Rei. Mateus 21, 5, 25, 31, 27, 11 e 37, 42. Jesus foi mal interpretado, até por alguns dos seus discípulos, que aguardavam apenas a libertação política do jugo romano. A esfera de ação do seu governo não é política, mas espiritual. Jesus estabelece seu reino nos corações, impulsionando seus súditos a viverem de acordo com os padrões éticos do seu reino.